nós vamos seguir então para ouvir a doutora Roberta. Doutora Roberta, muito obrigada por estar conosco no projeto mais uma vez. A doutora Roberta Weber Verli, ela é especialista com residência em atenção ao paciente crítico no Grupo Hospitalar Conceição. Ela é mestre em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, doutora em distúrbios da comunicação humana aqui pela nossa UFSM, e ela tem formação em fisioterapia vestibular, fotobiomodulação, disfunção temporomandibular, neuromodulação, frequências binaurais, estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação do nervo vago e zumbido. Então, doutora Roberta, muito obrigada mais uma vez, eu passo a palavra para você. Obrigada, Michele. Vamos dar seguimento no que ficou faltando, né? A gente fala demais. Obrigada pelo convite, sempre é um prazer, né? Porque é via de mão dupla, né? A gente aprende muito mais, sempre. André, muito novinha, eu tava naquela foto, né? Uns 9 anos atrás, até de cabelo curto eu tava, mas muito bom nos ver em outra fase. Isso é importante. Pra gente dar valor ao crescimento e ao amadurecimento que a gente tem, né? Nossas fases são lindas, sempre. Vou começar, então, falando sobre o zumbido, né? Como nós da fisioterapia, a gente pode fazer a diferença, mas sempre relembrando, né? Como o zumbido ele é um sintoma, é inevitável e é, assim, de extrema valia o conjunto, né? De nós todos. O médico, o físio, o fono, o psicólogo, nutricionista, enfim. Quando eu falo do médico, nem sempre só o otorrino, né? A gente precisa do gastro para ver toda a parte intestinal, a gente precisa do neuro para avaliar se o zumbido tem algum fator, enfim, neurológico. Enfim, não existe nenhuma possibilidade de nós tratarmos o paciente com zumbido sozinho, tá? Então, 740 milhões de pessoas no mundo têm zumbido, tá? Então, 14% da população mundial tem essa queixa de zumbido. Destes todos, 28 milhões estão no Brasil. E ainda, o que chega para nós no consultório, o que chega para nós para ajuda, são os pacientes que têm sofrimento, tá? 20% dos pacientes percebem o zumbido como um grande sofrimento. E a gente sabe da grandiosidade dos fatores de risco para o zumbido, né? Exposição a ruídos, fatores neurológicos, psicológicos, trauma físico, perda auditiva, estilo de vida, idade avançada, medicação ototóxica. Como esse zumbido se dá, então? Dentro da cóclea, né, mais precisamente lá no nosso ouvido interno, é que o problema do zumbido ele vai se iniciar. Mas essa perda auditiva, que nem sempre ela precisa ser documentada, nem sempre a audiometria tem a grande sensibilidade de detectar uma perda auditiva, ou quem sabe, antes disso, uma lesão dessas células, não é lá inicialmente que o zumbido ele vai ser gerado. Ele vai ser iniciado por essa disfunção nessas células cocleares e ele começa a fazer uma privação desse som, né, deste envio deste som, e é no núcleo coclear, tanto dorsal quanto ventral, que há uma excitação desses núcleos a nível de tronco encefálico e o zumbido ele é gerado de fato lá, tá? Então, existe toda uma ascendência na geração do zumbido nessa via auditiva, né? Então, ele iniciou lá por lesões cocleares, ele foi gerado pela hiperexcitação dos núcleos cocleares a nível de tronco encefálico e ele segue a sua via, tá? Gânglio espiral, núcleo dorsal, olivas, colículas, núcleo geminado medial e o córtex auditivo. O paciente só vai escutar o zumbido quando o zumbido chegar a nível de córtex auditivo, tá? Mas não é tão simples assim, né? Quando o paciente tem lesões nas nossas células auditivas, começa a acontecer todo um desbalanço neuroquímico, isso a nível cerebral, tá? Então, há um aumento dos neurotransmissores excitatórios, por exemplo, o glutamato, e uma diminuição dos inibitórios, gabapentina, por exemplo. Todo esse balanço neuroquímico faz com que haja uma hiperexcitação das nossas células neuronais, dos nossos neurônios. E eles começam a fazer disparos elétricos maiores. E esse desbalanço chega a nível de tálamo, e o tálamo faz lá no nosso cérebro a condução para onde vai esse estímulo. Então, mandando esse estímulo para o córtex auditivo, a gente ouve o zumbido.
Por isso que quando a gente começa a modular o zumbido, a gente fala para os pacientes, a gente quer que isso volte lá para trás do tálamo e o tálamo seja o grande porteiro e ele não deixe mais esse estímulo, esse som, esse ruído, o zumbido aparecer. O tálamo bloqueando, não vai chegar este som no nosso córtex auditivo e o paciente não vai ouvir o som, tá? Então, quando o zumbido chega no córtex auditivo, o próximo passo é ele afetar e desregular todo o nosso sistema límbico, tá? E aí que vai chegar o nosso paciente que não dorme, nosso paciente ansioso, o nosso paciente que não se concentra, o nosso paciente com uma hipervigilância, com uma desregulação do sistema nervoso autônomo, então um paciente simpático tônico, e isso faz com que seja o zumbido o grande vilão, o grande centro da atenção do nosso paciente, tá? E esse nosso paciente com zumbido é um paciente em sofrimento, tá? É um paciente que a gente consegue fazer o linkamento como se fosse um paciente com dor crônica, tá? Então, nós da fisioterapia, a gente trabalha muito com os pacientes com dor crônica, né? Aquele paciente fibromiálgico, aquele paciente que é complexo, aquele paciente que tem distúrbios neuropsiquiátricos, que tem bastante dor, que tem insônia, que tem um desgaste mental, e é exatamente esse paciente com zumbido que chega para nós. Não é só um som que ele tem na cabeça, não é só um ruído que ele está escutando diferente, tá? É um paciente que tem toda uma desregulação do sistema nervoso autônomo. Então, todo esse dano celular, né, lá dentro da cóclea, que ele é conhecido por induzir o zumbido, vai também aumentar as taxas de disparo dos nossos neurônios, tanto no núcleo coclear e dorsal, tanto no núcleo coclear dorsal e ventral, e assim vai ser, então, de fato, gerado o zumbido. Falando nisso somente na nossa via auditiva. Mas ratificando o que a André falou, nós temos duas vias que podem nos trazer o zumbido, né? Tanto essa via auditiva, que a gente falou, lesões na cóclea, que hiperexcitam os núcleos cocleares, que vão centros superiores até chegar no nosso córtex auditivo. Em algum momento da via auditiva e da via somatosensorial, há uma projeção, há uma ligação, há uma conexão, tá? Entre o núcleo coclear da via auditiva e o núcleo trigeminal grácil e cuneiforme da via somatosensorial. E o principal ligante dessas duas vias é o nosso trigêmeo, tá? Então, toda vez que o paciente tem como a gente diz, esse paciente é um somatosensorial clássico, é aquele paciente que refere dor, que modula na mandíbula, que modula no toque, que modula no pescoço, que modula o zumbido a todo tempo, a gente precisa fazer um tratamento a nível de trigêmeo, tá? A gente precisa fazer com que o trigêmeo diminua sua excitabilidade, porque ele é o grande modulador destas duas vias, tá? Aí a gente faz uma estimulação via trigeminal externa. Eu sempre uso nível superorbital, pertinho das sobrancelhas, a gente usa uma eletroestimulação transcutânea para trigêmeo, tá? Então, o sistema trigeminal é o principal componente de integração dessas duas vias, tá? Tanto do zumbido somatosensorial quanto o zumbido da via auditiva, tá? E ele é um componente muito importante dessa entrada somatosensorial lá para o colículo inferior, oliva superior e para o núcleo coclear. Então, quando há um distúrbio somatosensorial que está fazendo que esse zumbido seja gerado, é dentro do trigêmeo que nós temos que atuar, porque ele é o principal, ele traz, né, ele faz com que haja essa entrada somatosensorial lá para a via auditiva e aumentando a percepção e o incômodo do zumbido. Como que a gente faz a avaliação do zumbido somatosensorial? São critérios citados pelo Consenso Delphi em 2018, tá? Havendo um critério desses positivo, já podemos dizer que há um zumbido somatosensorial. Então, quando há modulação do zumbido em movimentos ativos da cabeça, pescoço, mandíbulas e olhos, tá? Nunca esqueçam de testar movimentos oculares
pensando no zumbido que é gaze evoke, tá? Então, é aquele zumbido que o paciente faz movimentos oculares e o zumbido modula, o zumbido modifica, tanto aumentando ou diminuindo, e a gente precisa entrar com movimentos, com exercícios oculomotores para este zumbido, tá? Modulação do zumbido durante testes somáticos contra a resistência ao movimento, modulação do zumbido durante a dígito-pressão nos pontos gatilhos, na região de cabeça, face, pescoço e cintura escapular. Queixa do zumbido relacionado ao aparecimento de dores na cervical e dores orofaciais. Então, aquele paciente que diz, ai, tô com uma dor aqui e o meu zumbido piorou, tô com uma dor no pescoço e o zumbido piorou, tá? Queixa do zumbido após trauma, ou manipulação da cabeça, ATM ou cervical, né? Paciente que foi fazer uma liberação miofascial e, quem sabe, não foi feito de forma eficaz e o zumbido piorou, né? Ou bateu a cabeça, enfim, academia, pós-exercício físico, tá? Modificando o zumbido durante o dia, com mudanças de posturas, tá? Perguntar sempre para o paciente que tem um zumbido unilateral com a audiometria simétrica, zumbido relacionado com disfunção na articulação temporomandibular, bruxismo e doenças dentárias. Acabo que eu pego bastante pacientes com pós-tratamentos dentários, tá? E zumbido. Piora do zumbido durante atividade física ou após, tá? Então, são critérios que a gente avalia bem rapidinho, havendo um positivo, ele já entra no critério de somatosensorial, tá? DTM zumbido, né? Pensando no zumbido somatosensorial, 80% dos casos dos pacientes que têm disfunção na articulação temporomandibular está relacionado com o seu sistema muscular e 15% somente a parte articular, tá? Então, a parte toda o arsenal inteiro, a arquitetura inteira da musculatura, temporal, pterigóide lateral, medial, de gastro, masseter, bucinador, toda essa musculatura está relacionada com zumbido, tá? 90% dos pacientes com zumbido e tem audiometria normal apresentam pelo menos um sinal ou sintoma de DTM, tá? De disfunção. Então, não temos para onde correr, tá? A articulação e muito mais musculatura da face temos que avaliar. Em pacientes com disfunção na articulação, a presença do zumbido oscila entre 50% a 75%, isso é bastante, e 36,8% dos pacientes que têm DTM apresentam queixas de otalgia. Então, é muito comum ter dor do ouvido e, enfim, o médico viu, o fono viu, tá tudo bem, né? A parte de ouvido, mas é a articulação que está com disfunção, tá? Um estudo mostrou o perfil mais frequente dos pacientes que têm zumbido, e esse zumbido pode estar bem relacionado a DTM, tá? É os pacientes. Sempre que tiver essas características desses pacientes que chegam até nós, a gente tem que sempre levantar a hipótese de ter uma articulação ali sendo um gatilho, quem sabe, para esse sintoma do zumbido, tá? Então, os pacientes que apresentam uma melhor função da audição, então, audiometria sem perda ou com uma perda leve, os pacientes com menor idade do início do zumbido, mais frequente em mulher, o zumbido com volume mais baixo, e geralmente, então, o zumbido ele modula com os movimentos de mandíbula e pescoço. Então, diferente dos fatores clássicos, então, o paciente com perda auditiva, sexo masculino e idade avançada são os riscos mais clássicos de ter zumbido. O que a gente está sugerindo, falando da DTM, é que, fora esses fatores clássicos, a gente tem que pensar que pode ter uma articulação temporomandibular, mais precisamente o seu arcabouço muscular sendo um dos gatilhos, ou, quem sabe, o grande vilão da geração e manutenção do zumbido.
Então, algumas musculaturas, só para citar, que pode estar relacionado com o zumbido. Temporal, masseter, os dois pterigoides, que é o lateral e o medial, a gente só consegue acessar intraoral, tá? Digástrico, trapézio, o esplênio da cabeça e do pescoço e o esternocleito. Antes de qualquer coisa, antes de eu decidir se eu vou fazer qual técnica, qual estímulo elétrico, eu preciso saber que o paciente que está sentado na minha frente com queixa de zumbido, ele está com o seu sistema nervoso autônomo desregulado, tá? Isso é indiscutível. Quando o zumbido começa a chegar em centros superiores cerebrais, o cérebro, amígdala, hipocampo, o nosso sistema límbico, ele começa a fazer uma interpretação deste som, deste ruído, como uma grande ameaça para o cérebro. E uma das formas do cérebro se defender dessa ameaça, que ele não sabe o que vai acontecer, ele começa a fazer disparos excessivamente dos seus neurônios, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ele fica desregulado. Então, o paciente com zumbido é um paciente simpático-tônico, é um paciente que tem uma ativação excessiva do sistema simpático, é aquele paciente hipervigilante, aquele paciente que não dorme por causa do zumbido, acorda para fazer xixi, tá com zumbido, não consegue tomar café por causa do zumbido, ele não sai mais de casa por causa do zumbido, porque ele não escuta ninguém por causa do zumbido, que ele não olha a TV por causa do zumbido, é aquele paciente que tá super hiper vigilante pela desregulação, tá? E isso, essa desregulação, essa ativação do sistema nervoso simpático piora. Piora se o paciente é estressado, piora se o paciente é ansioso, piora se o paciente tem distúrbios do sono. E também ao contrário, se o paciente já tem distúrbios do sono, vai dormir pior. Se o paciente já tem ansiedade, vai ficar mais ansioso. E isso começa uma retroalimentação. Então, o paciente tem muita dificuldade de fazer com que o sistema nervoso parasimpático se sobressaia ao sistema simpático. Então, ele tem muita dificuldade de relaxar. Então, por isso que a gente ama o mindfulness. Por isso que a gente ama essas técnicas que o paciente pode tomar providência na sua vida e fazer em casa, e começar a fazer as suas conexões, e começar a se acalmar, e começar a enxergar a vida diferente, ensinar o cérebro que dá para relaxar. Tudo é um processo que a gente precisa regular sistema nervoso autônomo, tá? Então, como eu falei, como há uma desregulação, o cérebro interpreta sempre esse zumbido como ameaça e isso piora o som, ele escuta mais alto e se incomoda mais, tá? Então, falando um pouco desse estresse todo que o zumbido causa a nível de amígdala cerebral, tá? Quando a amígdala cerebral detecta este som, esse ruído, esse zumbido, ela fornece um sinal emocional negativo para o córtex auditivo e piora a percepção do zumbido. Então, a amígdala reage e ela, ao invés de mandar uma informação mais light, uma informação mais tranquila, ela informa o sistema auditivo que há uma ameaça vindo, tá? Da mesma forma, o hipocampo é afetado pelo zumbido diretamente na sua função de memória. Então, é muito interessante os pacientes quando dizem esse zumbido está me deixando até sem foco, sem atenção, sem memória. E aí que vem o pensamento dos pacientes de quem sabe o zumbido ser um grande vilão no processo demencial, que é não, a resposta é não. O zumbido é um sintoma, o zumbido não causa perdas celulares neuronais, o zumbido não predispõe o paciente a ter um processo demencial. Quem tem zumbido não tem mais chance de ter processo demencial, tá? O que traz um processo demencial é o não tratamento da perda auditiva, tá? Mas o zumbido, pelo fato de alterar todo o funcionamento cerebral, altera também o funcionamento do hipocampo, que é um fator muito importante do nosso sistema límbico, tá?
Então, duas coisas cruciais, que eu não vou entrar em detalhes, podemos falar em outro momento. Dois fatores iniciais que o paciente, que nós temos que atentar à vida do paciente, que nós precisamos fazer as nossas orientações e os nossos encaminhamentos para o paciente regular o sistema nervoso autônomo que está desregulado, é o sono e a função intestinal. Tá? Então, para regular o sistema nervoso autônomo dos pacientes, necessariamente os pacientes precisam dormir bem, precisam fazer uma polissonografia, precisam avaliar o seu sono, se o paciente tem apneia ou hipopneia, se o paciente tem uma roncopatia, se o paciente oxigena bem, se o paciente tem pernas inquietas, como é que é a qualidade desse sono, tá? E o intestino. O intestino precisa funcionar, tá? A disbiose, a alteração do funcionamento intestinal, repercute diretamente no funcionamento cerebral e, consequentemente, na percepção do zumbido, tá? Eu tive uma grata surpresa, e para mim sempre é uma grata surpresa atender paciente com zumbido, que é um paciente que traz muito, muito resultado. Então, hoje, a segunda sessão de uma paciente, o intestino não funcionava, tá? Funcionava a cada 2, 3 dias, o paciente não dormia, a paciente tinha muita dor, né? E hoje a paciente disse, na segunda sessão, que o intestino, desde a nossa primeira sessão, em que eu usei nervo vago para estimular, o paciente faz cocô todo dia, intestino funcionante, as dores aliviaram mais de 50% e ela não acorda mais de noite, tá? O que isso quer dizer? Que, obviamente, o sistema nervoso autônomo estava desregulado. Mas olha o que ela disse. Roberta, mas meu zumbido continua alto, mas ele não me incomoda mais durante o dia, tá? Quando a gente faz estímulos cerebrais, tentando modular, modificar essa hiperexcitação, essa excitação cerebral, o cérebro, por sua complexidade, o cérebro, pela sua autonomia na gerência do nosso corpo, ele já tem um checklist, ele já tem organizado quais são as prioridades de reorganização dos pacientes. É colocar o paciente a dormir? É colocar o paciente, o intestino funcionar? É o paciente diminuir a dor? É o paciente diminuir a ansiedade? Então, ele vai receber esses estímulos que a gente dá e vai fazer essa reorganização dentro das prioridades de cada sistema, de cada terreno biológico. E a partir dali, com essa reorganização, o zumbido, que não é uma doença, é um sintoma, começa a ser modulado, começa a ser melhorado, começa a ter esses processos de diminuição de percepção e diminuição do incômodo, tá? Intestino é fundamental, nunca deixem de perguntar como está o sono, o paciente precisa ir para polissono e o paciente precisa cuidar do intestino. Como que eu cuido do intestino dos meus pacientes, tá? Eu aprendi no curso da Karina, quem fez o curso da Karina sabe, que a gente usa umas mantas de LED a nível do abdômen, melhorando, então, o aspecto de oxigenação, retorno sanguíneo, e assim melhora também o aspecto do intestino, tá? Eu já tive vários pacientes falando, depois que eu usei a manta, meu intestino tá melhorando, tá ficando legal, senti que deu uma melhorada. Então, e os encaminhamentos para o gastro, né? Usar alguns probióticos, enfim, o que for necessário utilizar para esse intestino funcionar. Avaliação do zumbido, né? A gente sabe que a gente usa THI sempre para avaliar, para quantificar o grau do nosso zumbido. A cada 4, 5 sessões a gente refaz para ver se está tendo alguma alteração na quantificação. E a escala visual analógica eu utilizo todos os dias na sessão, né? Pedindo para o paciente como o zumbido está nesse momento, quando ele está na minha frente. E muitas vezes a modificação do EVA intra-sessão, no início e no fim. Pronto. Então, só para ter um panorama geral, para entender como a neuromodulação, ela não é seletiva. Por exemplo, quando eu faço uma neuromodulação a nível cerebral, eu
escolhi, obviamente, um lugar, escolhi um parâmetro, escolhi uma frequência, escolhi um tempo, uma largura de pulso, escolhi todos os meus parâmetros. Mas é o cérebro, na sua grandiosidade, que vai utilizar esses meus estímulos para melhorar as deficiências de cada terreno biológico, tá? Então, tanto a neuromodulação invasiva quanto a não invasiva, tá? Ela modifica toda a atividade dos neurônios que estão ligadas ao processamento do zumbido e assim melhora tanto o zumbido auditivo quanto o não auditivo, tá? Porque pensando assim, tá, o meu zumbido tem um componente somatosensorial muito maior que um componente auditivo, tá? Mas antes disso, sempre antes, muito antes, o paciente tem uma desregulação do sistema nervoso autônomo. Quem sabe aquela musculatura não relaxe, quem sabe eu tenho um apertamento noturno, quem sabe eu tenho briquismo, quem sabe eu tenho uma hipervigilância, quem sabe eu tenho uma ansiedade, quem sabe eu tenho um intestino que não funciona por causa do meu sistema desregulado, porque eu sou simpático-tônico. No momento que eu ativar meu sistema nervoso parasimpático, eu começo a fazer o relaxamento das minhas vias excitadas, inclusive vias de dor, de vias musculares, tá? Então, esse estudo de 2018 foi um grande estudo feito que utilizaram, então, a estimulação transcutânea vagal, tá? Com 36 pacientes que tinham zumbido mais de 3 meses. Eles posicionaram os eletrodos a nível de tragos, concha, cimba e lóbulo, utilizaram essas frequências de estímulo, os pacientes tinham perda auditiva leve em altas frequências e foi feito uma estimulação unilateral, é o que a gente faz, né? Se o paciente tem um zumbido bilateral, a gente sempre vai utilizar a estimulação de uma via somente. E eles concluíram que eles conseguiram desativar múltiplas áreas auditivas e límbicas que estavam associadas com a geração e a percepção do zumbido, principalmente quando eles estimularam tragos interno e concha-cimba, tá? Esse outro artigo, então, de 2021, mostrou que a estimulação vagal, tá? Transcutânea vagal, de forma isolada e também acompanhado por estímulos sonoros, tem se mostrado uma alternativa para o paciente com zumbido. Então, pensando tanto nas frequências binaurais, tá? Fazendo uma escolha de frequências que estimulem ondas alfa, tá? Tanto quanto sons ambientais, né? Quando a gente está tratando o paciente com zumbido, é muito importante a gente manter uma sala com estímulos de relaxamento, um som que estimule ondas alfa, tudo isso colabora bastante para a melhora da percepção do zumbido. E essa revisão sistemática nos ratifica, nos acalma que realmente a estimulação do nervo vago a nível auricular tem segurança para a gente fazer, tá? Combinação de técnicas, sempre não, tá? Mas na maioria das vezes, técnicas bimodais são superiores a técnicas únicas. Mas a gente tem que saber usar as técnicas bimodais, porque tem técnicas, por exemplo, que quando a gente utiliza uma juntamente com a outra, a gente anula os efeitos de uma e os efeitos da outra, tá? Uma das formas de utilizar essas técnicas bimodais são estimulação no dermátomo C2, com eletroestimulação nervosa transcutânea, aqui a nível do dermátomo C2, tá? A gente faz a medição de mandíbula e corre atrás do pescoço para ver a altura da colocação do eletrodo, e também a estimulação do nervo vago de forma minimamente invasiva, né? De forma percutânea. Então, esse artigo aqui de 2010 mostrou, então, de que forma a eletroestimulação transcutânea, que é o nosso TENS, bem conhecido dentro da fisioterapia, para o controle álgico, tá? E hoje a gente utiliza o TENS para o zumbido, tá? Então, o aparelho é o mesmo, as entradas são os mesmos, os eletrodos são os mesmos. O que muda é os parâmetros, tá? Então, existe parâmetros para dor,
parâmetros para dor crônica, para dor aguda, enfim, inclusive para a gente desativar, a gente inibir o papel excitatório do núcleo coclear dorsal, que é isso que posicionar os eletrodos a nível do dermátomo C2, então precisa estar todo mundo no mesmo dermátomo para a gente fazer esse papel inibitório no sistema nervoso central. Quando a gente inibe núcleo coclear dorsal, lembra lá da via auditiva. É o núcleo coclear dorsal que começa a sua excitação pela privação do som pelas lesões cocleares. Então, esse artigo avaliou 240 pacientes, 43 tiveram diminuição de 50% na percepção e 6% tiveram melhora de 100%. Falando da minha prática, eu utilizo muito e os pacientes têm ótimos resultados. De duas formas. Pelo papel inibitório e como sensorialmente, tá? Vai fazendo uma tremidinha, tá? No músculo aqui atrás, o paciente tem uma sensação de conforto, de relaxamento pela trepidação sensorial. Eles acham que a gente está tratando isso, eu sempre falo que não é, mas eles sentem um grande relaxamento por esse movimento que faz a nível sensorial de pele, tá? Aqui falando dos resultados promissores, sempre utilizando essa estimulação bimodal, tá? Frequências binaurais, tá? Que é super tranquilo de usar. É uma técnica que, quando eu consigo, eu utilizo aqui no consultório. Então, aqui é uma paciente minha, tá? Mas, quando eu sinalizo algumas alterações que o paciente pode se beneficiar com as frequências binaurais, eu baixo o aplicativo no celular dele, ensino ele a fazer e passo prescrição de forma terapêutica no domicílio, tá? E eles fazem. Paciente que tem alteração do sono, passo uma frequência X. Paciente que tem insônia, paciente que demora para dormir, paciente que muito pilhadão, muito ansioso, passo outra. E assim, e eu ensino quando usar e o que fazer na hora que estiver escutando, tá? Fotobiomodulação e zumbido, tá? Então, é a terapia com o laser, tá? Qual laser? O laser puntura, tá? O laser que tem uma pontinha, tá? Esse aqui é o da MMO, tem um laser da Therapy, então tem que ter uma pontinha, porque precisa adentrar o meato, tá? Então, a fotobiomodulação transmeatal é um tratamento alternativo e muito promissor para melhora, para redução e para remissão do zumbido, tá? Tem vários pontos para utilizar o laser puntura. Tem a nível de córtex pré-frontal, tá? Tem a nível de mastoide, aí intrameato, enfim, e toda essa parte de alterações funcionais musculares, o laser é um super ajudante, juntamente com as liberações miofasciais, né? Dá para fazer de forma pontual, com uma quantidade de energia para cada estrutura, tá? Esse artigo de 2023 fez alguns subgrupos trabalhando com laser, uso de drogas, utilizou Vertizine, que é o Vertix, né? E o terapia a vácuo e mostrou supremacia do uso do laser, tá? Da fotobiomodulação transmeatal. Em 2021, este artigo utilizou outras formas da utilização do laser, tá? Intranasal, que foi essa fotinho aqui que eu uso em algumas pacientes, tá? Vou colocar, então, a puntura do laser dentro do nariz. Uma forma da gente conseguir acessar outras estruturas, principalmente para melhorar a oxigenação e melhorar também o funcionamento de estruturas que estão relacionadas com distúrbios neuropsiquiátricos, tá? Paciente com zumbido tem ansiedade, muitas vezes tem quadro de depressão, né? Tem alguns outros transtornos de inquietude cerebral e é bem benéfico utilizar o laser nessas situações, tá? Então, evidências clínicas são promissor, tá?
muitos estudos falando da intensidade. Eu já tive paciente que disse assim, Roberta, quando tu faz esse laser, eu sinto uma melhora. Então, o paciente consegue dar um feedback. Eu sempre digo, o paciente com zumbido, ele tem que fazer um treino grandioso de percepção corporal. Ele precisa sentir o corpo, ele precisa se conhecer, ele precisa entender que situações ele pode ir, onde ele não pode ir, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, e ir mudando seus hábitos e comportamentos, né? Então, os pacientes, eles começam a aumentar suas percepções e também durante o tratamento, eles já conseguem dizer, quando tu estava fazendo aquilo, o meu zumbido parece que aumentou muito. Quando eu estava fazendo aquilo, o zumbido parece que ele sumiu. Então, essas percepções são de fundamental importância para a gente conseguir nortear o nosso tratamento, tá? Então, os pacientes têm uma melhora de qualidade de vida e têm muita segurança e tolerabilidade. Nunca tive nenhuma intercorrência de laser, tá? Colocando dentro do meato, em capa pontinha, nunca tive nenhuma intercorrência. Então, é muito seguro, não tem efeito colateral, né, que seja grandioso e o paciente é muito confortável. Olá, eu sou a Laura, fonoaudióloga da ProAude, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico auditivo infantil. Aqui na ProAude, nós realizamos a triagem auditiva neonatal universal através das emissões otoacústicas e, quando há necessidade, também realizamos o beta-triagem. Se o bebê precisa de diagnóstico auditivo, realizamos isso através do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, tanto por frequência específica e também o estado estável. A partir disso, é possível determinar o tipo, grau e configuração da perda auditiva, para assim essa criança ser encaminhada para o melhor tratamento possível. Em crianças maiores, realizamos o exame de audiometria infantil. A partir dos 9 meses, a audiometria é realizada com reforço visual. E em pré-escolares e escolares pode ser realizada de forma lúdica. Assim também conseguimos determinar como está a audição da criança e, se necessário, encaminhar para a reabilitação. A combinação desses procedimentos é capaz de identificar de forma precoce alterações auditivas, seja sensório-neural, mista ou condutiva. E assim a gente pode realizar o melhor encaminhamento para que essa criança receba o melhor tratamento e reabilitação. Aqui na ProAude nós realizamos o diagnóstico auditivo infantil em todas as faixas etárias. Conte conosco, estamos à disposição. É muito confortável. Outra técnica muito utilizada, que eu utilizo bastante, gosto muito dos resultados, é a estimulação transcraniana por corrente contínua, tá? Se vocês lerem muitos artigos, a estimulação transcraniana por corrente contínua é muito consolidada a nível de literatura científica no uso do transtorno do espectro autista, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então é muito utilizado. Ele nasceu, a técnica foi criada, foi estudada e foi alicerçada para tratar depressão, tá? Então, tudo começou o TDCS para o tratamento de depressão. Aí os outros estudos foram seguindo, foi acontecendo, e agora ele já tem um guideline, ele já tem indicações e evidências A, B, C para ser utilizado, tá? Então, como funciona o TDCS? É uma corrente elétrica de baixíssima intensidade, de 1 a 2 miliamperes, a gente consegue, é um aparelhinho também bem pequenininho, esse aqui onde eu vou mostrar, ó. Ele é pequenininho, portátil, do tamanho do TENS, do eletroestimulação transcraniana, tá? Mas ele só faz TDCS. O TENS tem outras, dá para fazer corrente russa, dá para fazer outras correntes, tá? Então, é uma corrente elétrica de baixa intensidade, geralmente, né, de 1 a 2 miliamperes, que a gente coloca no couro cabeludo. Então, a gente vai precisar saber, entender em quais áreas a gente vai colocar o eletrodo inibitório e o eletrodo excitatório, para a gente estimular ou inibir áreas envolvidas com a regulação desse zumbido, tá? Então, quais são os benefícios? A intensidade do zumbido diminui, a plasticidade cerebral melhora, reduz
excitação, essa hiperatividade dos neurônios, tá? Ajuda a diminuir a ansiedade, depressão. Então, muitas vezes eu utilizo para isso. Aquele paciente pilhado, aquele paciente não para de falar, não está dormindo bem, não tá... enfim, coloca o TDCS, melhora a ansiedade, melhora a oxigenação, então, do córtex pré-frontal. O paciente até dorme e depois a gente continua as terapias, tá? É uma técnica segura, não tem dor, o paciente, na maioria das vezes, não sente nada. Os que sentem, vai sentir um formigamento no couro cabeludo bem levinho, porque os pacientes dormem por causa da corrente que está sendo passada ali, tá? Então, é uns eletrodos ali, tá o amarelinho na pontinha, são eletrodos que a gente precisa banhar eles. Eles ficam dentro de uma almofadinha. A gente precisa banhar essa almofadinha num soro fisiológico, porque é o meio condutor da eletricidade, e a gente vai colocar. Então, vai sentir aquele geladinho, inicialmente do contato da pele com o eletrodo banhado de soro fisiológico, e depois o paciente, na maioria das vezes, não sente nada, tá? Então, com essa neuromodulação, com a entrada de várias técnicas, tá? A gente está entrando numa nova era no manejo do zumbido, então a gente não pode mais aceitar que o zumbido não tem tratamento, porque o que mais está sendo estudado são técnicas, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Então, estamos num momento em que a ciência e a tecnologia estão oferecendo soluções bem direcionadas para os pacientes com zumbido e personalizadas para cada paciente, para cada tipo de envolvimento do zumbido, e isso está melhorando, enfim, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Vocês falaram em aconselhamentos, né? Isso é chave 1, porque o que eu sinto, tá? Na prática dos meus pacientes é que muitos pacientes têm muitas dúvidas. A maioria dos pacientes, eles não têm a informação correta, né? Eles chegam nos consultórios e muitos profissionais acabam falando que não tem tratamento, mas também não mostram toda essa via alterada, o que está acontecendo no sistema nervoso autônomo. Outra coisa que eu faço no consultório, que é bem interessante, eu faço a avaliação do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Então, tem um aplicativo e eu coloco uma cinta nos pacientes, e essa cinta, ela fica de 3 a 5 minutos, depende do que eu decidir para o paciente, fica avaliando a frequência cardíaca e consegue me calcular um valor para o paciente, ver se ele está muito simpático tônico ou se ele está com o sistema parasimpático ok, como é que está essa regulação autonômica dos pacientes, tá? E depois, no final da sessão, eu consigo fazer de novo essa avaliação, mostrar para o paciente em números e o paciente conseguir ver que realmente, depois das técnicas, a gente conseguiu ou está muito perto de regular sistema nervoso autônomo, tá? Então, existe como a gente fazer essa avaliação no consultório, a nível prático mesmo, tá? Então, quais as orientações que eu converso com os pacientes e entrego também para eles fazerem as leituras em casa? Para o paciente tentar evitar o silêncio absoluto, tá? Então, ali que eu entro com alguns sons e com as frequências binaurais, tá? Músicas relaxantes ambientais, explico qual é o motivo, tá? E também com as frequências binaurais para serem escutadas de forma terapêutica. Os pacientes devem tentar, né, investir bastante nessa redução do estresse. Utilizo bastante também Mindful, acabei fazendo o curso de Mindful também. Praticar exercícios de relaxamento, yoga, meditação, exercícios respiratórios, sempre preconizando fase expiratória maior que fase inspiratória, para ativação do sistema nervoso parasimpático, tá? Cuidar bastante da alimentação, principalmente alimentos estimulantes, como cafés, chás, refrigerantes, açúcar. E se hidratar bastante, principalmente se eu uso fotobiomodulação, tá? Eu preciso que o paciente esteja muito bem hidratado para a técnica dar certo, tá? E eu converso isso com eles no consultório. Estimular bons hábitos de sono, tá? Saiu um artigo muito interessante falando sobre sono,
dos pacientes com zumbido, porque a gente sempre fala, dorme, tem que dormir, paciente com zumbido tem que dormir. Só que o paciente com zumbido não pode dormir muito. Essa é a regra, tá? Porque saiu esse artigo bem interessante falando que os pacientes com zumbido que dormem mais que 8 horas e meia por noite, aumenta muito mais a percepção e o incômodo do zumbido comparado com os pacientes que dormem menos de 8 horas e meia. Então, se a gente puder aconselhar os nossos pacientes entre 7 horas e meia, 8 horas, ok, de sono, tá? Evitar a exposição a ruídos altos, tá? Principalmente ambientes barulhentos e uso de fone, eu oriento bastante isso, e o consumo, né, de álcool e cigarro. Saúde emocional, né? A gente sabe que é um grande desregulador do sistema nervoso autônomo, de hiperatividade cerebral. Se eu estou ansioso, meu neurônio dispara mais. Se eu durmo pouco, meu neurônio dispara mais. E o paciente com zumbido já tem uma hiperatividade, então isso piora muito a percepção. E seguir as orientações profissionais. É importante que o paciente tenha segurança no seu tratamento, tenha segurança no profissional que faça o que a gente vai orientando e pedindo, para a gente chegar realmente no objetivo que nós construímos juntos para o paciente, tá? Sempre deixar muito claro que 20% dos pacientes com zumbido vão ter realmente a remissão completa, a gente não fala em cura, fala em remissão do zumbido, mas esses outros 80% vão ter uma baixa percepção do zumbido durante o dia, e o zumbido só vai ser perceptível, mas não incomodar mais no silêncio, que é o que a gente busca inicialmente. Muito bem. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o zumbido, né? Uma área muito interessante, né? Uma área que, meu Deus, bom, vocês, né, estão mais na frente muitos anos do que eu. Atender com o paciente com zumbido é uma gratidão que não cabe dentro do peito, né? Porque é um paciente que até muito pouco tempo estava marginalizado e ainda está chegando até nós, né? Sem tratamento, sem saber o que fazer. Vim aqui só para ver. Eles chegam, né? Vim aqui porque disseram que era para vir, porque eu sei que não vai ficar muito bom, eu sei que não vai ter tratamento. Então, ter essa possibilidade de ajudar esses pacientes, né, transformar a qualidade de vida, e sabendo que a nossa expectativa de vida é tão grande que a gente vai durar até 120 anos, então zumbido vai acontecer, né? Faz parte do processo de envelhecimento. Na última turma que eu fiz o processo de formação do zumbido avançado em Curitiba, a nossa professora, a mentora, me perguntou assim, quem na sala tem zumbido? Acho que 2 só não tinham zumbido. Né? Então, assim, se a gente começar a conversar com as pessoas, se a gente começar a conscientizar, se a gente começar a abrir realmente o mundo do zumbido, a maioria das pessoas estão reprimidas sem saber quem procurar e saber o que fazer, né? Isso é um grande dilema, assim, para a área da saúde, para mim, isso é um descontentamento, né? Saber que tem pacientes com toda a tecnologia que a gente tem a nível mundial, tratando várias coisas, e o paciente com zumbido sofrendo, porque é um paciente sofredor, né? O paciente com zumbido sofre, tem sofrimento. Demais. Roberta, muito obrigada. Obrigada, é um privilégio te ouvir, uma aula inspiradora, porque cheia de coisas que a gente pode fazer para nunca mais, ou assim, para nunca mais se permitir ouvir dizer, né, que não tem o que fazer. Isso é importante, Michele. A tecnologia que a gente tem hoje para o zumbido é muito barata. Barata de dinheiro mesmo, né? Quanto que tá um TENS? Né? Quanto que tá... R$800. Isso. O laser é o mais caro. 10, né? 15 mil. Isso. O laser tá em torno de uns 6, 8 mil. Eu olhei uns, mas tem de 6 e 8, sim, tem. Isso. O que a gente recebeu da parceria da iniciativa privada é o de 8. Isso. Quanto que é um TDCS? 3 mil e pouco. Né? O que está mais caro, por exemplo, é se tu comprar um cluster de laser, né? Aquele que tem 8 diodos saindo, interessante, aquilo lá uns 13 mil reais. Mas assim, é tecnologia que muitas vezes a gente só não sabe usar. Porque um eletrodo, um conjunto de eletrodos, né? Facinho, micropore, álcool gel, soro fisiológico.
Então, são coisas muito baratas. Uma coisa que elas falaram bem legal no curso, é até de conhecimento para todos nós. Quando a gente usa eletrodo para os pacientes, eletrodos autoadesivos, claro que a gente deveria jogar no lixo, né? Mas não tem como. Então, a gente fica reutilizando, né? Normal, todos nós fizemos. Para limpar a pele do paciente, muitas vezes a gente usa álcool 70, né? Para limpar bem a pele, cola e depois passa um esparadrapo em cima para não descolar. A orientação que elas dão é para passar soro fisiológico para limpar a pele, porque o álcool acaba que inibe a passagem da corrente na sua magnitude. Então, são coisas pequenas que a gente muitas vezes vai organizando que melhora também o tratamento, né? Perfeito. Obrigada, Roberta. Imagina, merecem. Obrigada mesmo, assim, a tua aula é inspiradora porque é cheia de domínio, cheia de sensibilidade, né? Que é uma coisa que a gente precisa, mas acho que principalmente paixão, porque se não tem aquele brilho nos olhos e aquela paixão por realmente buscar fazer a diferença na vida do paciente, tu pode ter neuromodulação, tu pode ter TENS, tu pode ter todas as tecnologias do mundo, mas se não toca no teu coração aquele real desejo, né, verdadeiro, de meu Deus, eu quero fazer a diferença nessa vida, não tem tecnologia. Então, acho que é isso que faz, assim, ter tanto carinho ali no chat para você, falando que a aula estava maravilhosa, estava incrível, ótima aula, porque tem essa sensibilidade junto com a tecnologia e principalmente paixão aí pelo que tu está desenvolvendo, pelo teu trabalho. Então, gente, eu quero saber se tem alguma pergunta para a Roberta, alguma curiosidade, alguma dúvida técnica. O Leonardo. Tem uma dúvida no chat, isso. Obrigada, Bela. O Leonardo, fiquei na expectativa de saber dos aplicativos que você usa para sons binaurais e também para avaliação do sistema simpático e parasimpático. Isso, Leonardo. São 2 cursos que a gente faz, tá? De frequências binaurais, é um curso completo, um curso grande, para a gente saber utilizar as frequências, qual usar na orelha direita, qual usar na orelha esquerda, o que eu quero ativar, o que eu quero inibir. Então, não é simples abrir o aplicativo e dar para o paciente utilizar, tá? Porque isso a gente vai mexer nas ondas cerebrais, tá? Se eu quero... A gente tem 5 ondas cerebrais, todo o tempo. Então, quando a gente está mais perto de dormir, a gente aciona algumas, quando a gente está relaxado, outras, quando eu estou bem reativo, bem comunicativo, falando, trabalhando, outras. Então, umas se sobressaem às outras, dependendo do momento que eu estou do meu dia. E isso eu preciso entender o meu paciente para fazer a prescrição das ondas, tá? Então, como mexe em ondas cerebrais, né? Por exemplo, o paciente com Alzheimer. O paciente com Alzheimer, eu preciso trabalhar frequências binaurais de alta frequência, tá? Junto com estímulo de luz, estímulos piscantes, que eu preciso estimular os meus neurônios. Então, eu não consigo te passar esse aplicativo, porque não é simplesmente abrir. A gente precisa entender o paciente e fazer toda essa programação de números, tá? E sobre a avaliação do sistema simpático e parasimpático da mesma forma, tá? É a gente fazer essa avaliação do paciente, a gente tem uma faixa, a gente pode até conversar em outro momento, vai ser um prazer. Até posso fazer prático, é uma faixinha que muitos corredores usam, o pessoal da atividade física, para avaliar, né, VO2, avaliar quantidade de utilização aeróbico, anaeróbico das vias, tá? E a gente consegue avaliar quanto o meu paciente está com ativação simpática ou parasimpática, tá? Isso é um aplicativo também, a faixinha, a gente vai colocar, é através de frequências cardíacas que consegue fazer esse valor, e existe uma tabela que a gente vai lá ver, enfim. O paciente está muito desregulado, muito simpático-tônico, aí eu tenho que utilizar técnicas para diminuir essa alteração simpática e melhorar o sistema parasimpático. Então, isso também é um condutor da melhor terapia para o momento, né? Mas tudo isso são cursos, tá? São cursos que a gente vai fazendo pela necessidade que o consultório, que os pacientes vão dando, a gente vai encontrando o caminho aí. Exato. É isso aí. As batidas binaurais, Leonardo, elas hoje estão na tese de doutorado do Wellington. O Wellington não pôde estar aqui com a gente hoje, mas tem alguns
aqui que estão conosco na aula, a Bruna, o João, que eles aplicam, né, executam, a Thalia agora também está fazendo, as batidas binaurais, ou estimulação, sons binaurais, batidas binaurais, tem essas duas bases conceituais. Então, são, como a Roberta falou, né, são sons gerados com ligeira diferença entre um ouvido e outro, e ele vai gerar, e o resultado dessa diferença vai modular o cérebro. E eu não sei se a Bruna ou o João querem falar alguma coisa, mas a gente percebe que os pacientes dão uma boa diminuída de ansiedade, de estresse. Alguns trazem relatos de melhora na qualidade do sono. Não sei se a Roberta tem essa experiência também. Mas, eu utilizo, Michele, para o sono, aquele paciente que chega dizendo, eu não estou dormindo, sabe aquele paciente assim pedindo uma ajuda, não estou dormindo, eu começo um pouco diferente, daí eu uso algumas frequências de 4 Hz, ali a nível de uma semana, 5 dias, uma forma de bombeiro mesmo, para apagar aquele fogo, organizar o sono, e depois começo a estimular a alfa, e devagarinho vou estimulando o sono daí. Tentando, são tudo terapias colaborativas, né? Como a gente está falando desde o início com a Andri, né? É isso, mais aquele outro, que a gente vai ter a melhora da percepção e do incômodo, né? Perfeito. A Bruna falou ali no chat também que os pacientes relaxam bastante, até dormem na sessão, a grande maioria dorme. E o que você comentou ali, Leonardo, de ser sensacional, e é sensacional mesmo. Quando o Wellington trouxe essa possibilidade para a gente fazer na tese de doutorado dele, eu confesso que eu nunca tinha estudado sobre. E daí eu fui ler, fui estudar, e tem uma base neurofisiológica bem sólida, tem produção científica, é uma temática muito bacana, considerada, entre aspas, nova, assim, mas ela traz uma linha do tempo teórica antiga, pensando de tudo que a gente estuda no zumbido, né? Então, é bem legal mesmo. Entender. Roberta, como é que tu organiza e faz o processo de alta dos teus pacientes? Como que tu organiza esse desmame? Como que tu organiza a alta assistida? Porque eu tenho uma turminha aqui que tem uma dificuldade para dar alta. O paciente está bem, está dizendo que está bem, que está feliz, que as coisas estão acontecendo, né, André, né, Isa? Que as coisas estão bem, que uma nota EVA 8 foi para 2,3, que o incômodo foi para 1,2, e as meninas ficam com o desejo de acompanhar a manutenção desse benefício. E eu acho isso super genuíno. Mas como a gente tem uma demanda importante, eu queria te ouvir nesse sentido, assim, como é que tu organiza esse paciente para alta, tu faz alta assistida sempre, queria te ouvir. Então, eu realmente tenho uma demanda e eu falo com todos os meus pacientes no domingo, tá? No dia que eu sento e chamo todo mundo, todos os pacientes da semana, para ver como é que estão, se tem alguma dúvida, o que está acontecendo. Então, eu sempre deixo essa porta muito aberta, tá? Porque o paciente com zumbido é um paciente que tem muita desinformação. E a desinformação, no meu consultório, gera zumbido. Muitas vezes o paciente sai do consultório, eu fiz bem pouca coisa, e ele, mas eu já estou bem melhor. Então, só o fato do paciente se informar já alivia muito. Então, que é o nosso aconselhamento, tá? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu sempre uso EVA no início e no final da sessão. Em alguns casos, já tem modificação intra-consulta. O THI, a cada 4, 5 sessões, eu refaço para ver se o grau diminuiu ou está estagnado, tá? Quando o paciente começa a me relatar que o zumbido ele só escuta no silêncio, que ele consegue dormir, que está tudo bem, que o zumbido não está incomodando de noite, nem no silêncio quando ele está lendo um livro, que durante o dia ele percebe, mas não incomoda, ou só se ele se concentrar, ele percebe, eu ofereço a alta, tá? Eu digo, tá muito perto da alta, eu já estou te oferecendo a alta, tá? O teu THI tá tanto, a tua EVA, no primeira vez que nós nos encontramos, era tanto, e faço todo um histórico para ele entender que teve melhora mesmo.
mas também deixo grande a expectativa do paciente que remissão completa é somente 20% dos pacientes que vão ter. Se ele vem no consultório buscar zumbido zero, quem sabe ele não encontre. Então, essa frustração, a gente já nos organizamos desde o início para não gerar todo esse quadro de frustração. Mas, Roberto, eu queria viver sem zumbido. 20%, tá? Quem sabe você seja um deles, mas enfim. Quando o paciente está com todos esses fatores que eu falei para vocês, ok, ok, alta, e o paciente, mas eu não quero alta. Que os pacientes também às vezes não querem alta, né? Não, eu sempre quero dar alta. Muitos, né? Eu sempre quero dar alta, porque eu sempre acho que o paciente, depois que a gente reorganizou sistema nervoso autônomo, o paciente já tem percepção corporal, já sabe o que pode e não pode, sabe o que está sendo gatilho de piora, e o zumbido baixinho, não incomodando, bora viver total. Ok, se o paciente não quer alta, eu espaço ele. Então, daqui 15 dias a gente vai se ver. Para ele começar a entender que eu fiquei 15 dias sem ver ele e tá tudo ótimo. Entendeu? Então, eu faço o paciente ter essa outra percepção. Eu não vi a Roberta por 15 dias e sobrevivi. Deu tudo certo. Então, não é mais as terapias da Roberta, é o que já foi feito e agora o cérebro dá conta de tocar para frente. Porque depois que o cérebro passou por essa neuroplasticidade que acontece em torno de 6 a 8 semanas, o paciente tem medo que ele não nos vendo, tudo volte. Esse é o medo. Agora eu vou parar tudo e vou voltar a quem eu era há 2 meses atrás. Mas não. Porque gerou uma neuroplasticidade, gerou uma nova função cerebral. E o cérebro entendeu que funcionando de uma forma mais relaxada, mais leve, é melhor do que estar disparando muito, que todo aquele desbalanço neuroquímico acabou. Agora está tudo reorganizado, as conexões. Isso é plástico, o nosso cérebro é plástico. Então eu começo a espaçar ele, começo meio que mandar embora na compulsória. E quando ele quando ele volta, daí eu digo, viu, tudo ok? Podemos ir embora, podemos ir. Se caso acontecer um evento traumático em que desregulou o sistema nervoso autônomo, tu tem meu telefone, tu vai me ligar e eu vou te colocar de novo na engrenagem. Então, para o paciente também saber que ele está num território de acolhimento, de segurança, e que se der alguma coisa errada, ele volta, né? Porque eu sempre digo, o paciente está sofrendo, o paciente está muitos anos marginalizado, atirado, sem saber. Então, quando ele acha um refúgio, só um pouquinho. Quando ele acha um refúgio, ele não quer mais sair, né? Então, ele achou um conforto, um refúgio, ele quer ficar ali com medo que tudo volte. Mas por isso que eu digo, na primeira sessão, André e demais colegas, acolham os pacientes, acolham, conversem, explique o que está acontecendo no cérebro, explique o que está acontecendo na via auditiva, por que ele está com zumbido, que isso tudo vai melhorar, para ele sentir esse conforto. Ele precisa ser muito, muito acolhido. Na dúvida, imagine um paciente entrando no consultório de vocês morrendo de dor. Dor por tudo. Eu tenho zumbido, tá? Quem não tem zumbido não sabe o que é ter zumbido. Então, se tu não sabe o que é zumbido, pensa um paciente com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor no ombro, dor na lombar, dor no pé, dor. Acolham muitos pacientes, tá? Porque esse fato de acolher os pacientes, explicar para eles o que está acontecendo nas vias auditivas e somatosensorial, o que está acontecendo no cérebro, que está tudo bagunçado, o cérebro está funcionando de outro jeito, o cérebro está com alteração funcional e que a gente tem a possibilidade de oferecer uma reorganização para o cérebro. E depois que a gente reorganizou, o cérebro vai embora trabalhando bem, é conforto, é muito conforto. Então, a minha palavra de ordem, Michele, os pacientes chegam, a gente já tem que pensar na alta dos pacientes, tá? A gente deve largar eles, porque o cérebro já teve mudanças plásticas
Ele precisa viver a vida sem a gente, mas sabendo que existe um acolhimento caso isso venha a ter uma desregulação, tá? E eu ofereço, eu nunca imponho alta. Está de alta, tchau. Nunca. Eu digo, estou te oferecendo a alta. Porque se eu der a alta e o paciente não quer a alta, o paciente vai ter uma crise de ansiedade, não vai dormir, vai desregular de novo o sistema e vai, quem sabe, o zumbido venha dar uma regredida, tá? Então eu ofereço, se ele, ai, Roberta, será 15 dias então a gente se vê, né? Para ele ter um outro horário marcado para a gente se ver de novo. E assim eu vou indo e o paciente vai indo embora. E o paciente vai vendo e vai indo embora. Perfeito, Roberta. Música para os ouvidos. Perfeito. Gente, assim, vamos nos encaminhando para o fim. Abram suas câmeras para a gente fazer nosso registro, nossa fotografia, para quem puder abrir aí. Roberta, 1000 vezes obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui no projeto. Nesse momento, virtualmente, mas quando quiser nos fala na universidade, vai ser um prazer te receber. Olá, eu sou a Laura, fonoaudióloga da ProAude, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico auditivo infantil. Aqui na ProAude, nós realizamos a triagem auditiva neonatal universal através das emissões otoacústicas e, quando há necessidade, também realizamos o beta-triagem. Se o bebê precisa de diagnóstico auditivo, realizamos isso através do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, tanto por frequência específica e também o estado estável. A partir disso, é possível determinar o tipo, grau e configuração da perda auditiva, para assim essa criança ser encaminhada para o melhor tratamento possível. Em crianças maiores, realizamos o exame de audiometria infantil. A partir dos 9 meses, a audiometria é realizada com reforço visual. E em pré-escolares e escolares pode ser realizada de forma lúdica. Assim também conseguimos determinar como está a audição da criança e, se necessário, encaminhar para a reabilitação. A combinação desses procedimentos é capaz de identificar de forma precoce alterações auditivas, seja sensório-neural, mista ou condutiva. E assim a gente pode realizar o melhor encaminhamento para que essa criança receba o melhor tratamento e reabilitação. Aqui na ProAude nós realizamos o diagnóstico auditivo infantil em todas as faixas etárias. Conte conosco, estamos à disposição.